Pontos-chave do módulo de Filosofia e Educação, capítulo 1. E esse capítulo 1 faz parte da avaliação do Fórum 1. O surgimento da filosofia e as cosmologias das escolas pré-socráticas. Essa parte aqui eu tirei de um slide da internet. Filosofia, abordagem etimológica. Disse que Pitágoras foi o primeiro filósofo a utilizar o termo filosofia e a chamar-se a si próprio filósofo. Para Pitágoras, só os deuses eram sábios, sófos. O homem apenas tendia a aproximar-se e a amar a sabedoria, sofia. A palavra grega filosofia significa a amizade, o amor pela sabedoria. Philos, amigo, sofia, sabedoria. Então, essa parte etimológica, o professor deu ênfase. O módulo deveria começar dando essa indicação do significado da palavra filosofia, mas não começou dessa forma. Aqui cita Pitágoras, embora Pitágoras não vai ser estudado nessa disciplina, mas o interesse aqui é que ele fez essa distinção aqui com relação à palavra filosofia, né? Para ele, só os deuses eram sábios, sófos. O homem apenas tendia a aproximar-se e a amar a sabedoria, sofia. Então, essa questão de amor, amizade pela sabedoria, é o cerne do próprio estudo filosófico, que é o que vai falar aqui, esclarecer essa reflexão, também tirei da internet. A palavra grega filósofo, filósofos, formou-se por oposição a sábio, sófos. Por que por oposição a sábio? Os sofistas, né, que tinham essa condição de se colocar como sábio, mas não os filósofos. O que são os filósofos? Trata-se do amante, amigo do conhecimento, do saber. A diferença daquele que, estando na posse do conhecimento, se chamava sábio. Então, os sofistas se consideravam, na posse do conhecimento, sábios. Este sentido da palavra persistiu até hoje. A busca da verdade. A filosofia é a busca da verdade, não a sua posse. É a essência da filosofia. Filosofia quer dizer estar a caminho. As suas perguntas são mais essenciais do que as suas respostas. Ou seja, é o questionar ininterrupto. É a problematização da realidade, a reflexão eterna da realidade e de qualquer assunto que venha a ser objeto dessa reflexão. E toda resposta converte-se numa nova pergunta. Então, essa reflexão não termina. A filosofia, o filósofo estará sempre a caminho em busca dessa verdade. Nascimento da filosofia. Segundo os historiadores, a filosofia tem data e local de nascimento, século V a.C., em Atenas, Grécia Antiga. Considera-se também o surgimento no século anterior, século VI a.C., das cosmologias, teorias sobre a ordenação da natureza que investigam a origem e o princípio de todas as coisas, né? Embora aqui fale que a filosofia surgiu em Atenas, Grécia Antiga, nós sabemos aí no decorrer do estudo que, na verdade, não foi em Atenas, não foi na cidade principal da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Foi no território expandido, mas a gente vai ver mais à frente. Os cosmólogos não eram atenienses, mas gregos, em sua maioria provindos da expansão geográfica da Grécia da Antiguidade. Então aqui já está falando, os cosmólogos. Eles não são da Grécia, ou seja, de Atenas e Esparta. É daquele espaço ao derredor que foi colonizado pelos gregos, que foi conquistado pelos gregos, que é objeto do comércio, das viagens marítimas. Foi aí que surgiu as cosmologias, estudo do cosmos, estudo do universo, da origem de todas as coisas, ou seja, a filosofia dos pré-socráticos. Então, aqui no mapa nós temos aqui Atenas e Esparta, no meio da Grécia, cidades principais. Porém, aqui ao derredor
no território expandido da Grécia, que foi conquistado, é onde surgiram os primeiros filósofos pré-socráticos, que antecedem Sócrates. Aqui na Magna Grécia, em Agrigento, em Eleia. Aqui na Ásia Menor, ou na Jônia, né, que chama de Jônia, na cidade de Éfeso, Mileto, Samos, Clasômenas, também Éfeso. Aqui na parte norte nós temos Abdera. Então é nessa região expandida que surgiram os primeiros cosmólogos, os pré-socráticos, os primeiros filósofos. Cosmologia é a explicação racional sobre a origem e ordem do mundo. Então é uma explicação que exige o racional, a mente, a reflexão abstrata, né? Se separa da questão religiosa, da questão mitológica. A filosofia é um tipo de conhecimento diferente da religião, por sua característica política e antropocêntrica. Política, né? Tem algo relacionado com a política, na própria característica dos gregos de se reunirem na ágora, lugar público, para discutirem todas as questões, desde as questões de organização da cidade, as questões políticas, desde as questões filosóficas, reflexivas, intelectuais. E antropocêntrica, ou seja, o oposto de teocêntrico. No teocêntrico é o Deus, o divino no centro de tudo. Então aqui é o antropo, é o homem que está no centro dessas problematizações, e a origem das explicações é o próprio homem que observa a natureza e tudo que existe, através da sua reflexão racional encontra as respostas. Antropocêntrica, composta pela palavra grega antropos, homem, e centro, que nós já falamos, né? A questão é humana, não é sagrada, não é o theo, não é o divino. Por outro lado, não é difícil perceber associações com outras culturas e religiões quando estudamos os problemas que orientaram as primeiras teorias da filosofia. Vemos com isso um problema de interpretação em relação à origem que se estendeu ao longo dos séculos e que se tornou motivo de debate na primeira parte do século passado. Então, essa influência de outras culturas e outras religiões lança dois questionamentos. O primeiro, realmente a filosofia é resultado do milagre grego? Os gregos, por sua própria capacidade única, deram origem à filosofia, eles exclusivamente? Ou isso se deveu muito mais pelas influências das outras culturas, das outras religiões? Então, é um problema de interpretação. E também a outra interpretação. A filosofia é puramente racional ou tem um elemento aí mitológico e religioso que tem alguma influência nessa constituição racional, conceitual, para explicar a origem e a causa de tudo? O entendimento clássico afirmava uma clara distinção entre razão, filosofia, e mito, narrativa sobre a divindade e seus feitos. Então, Diógenes Laércio, que foi o primeiro historiador, ele fazia essa distinção aqui bem clara, que filosofia é razão, é o racional, diferente do mito, das narrativas sobre a divindade e seus feitos, por exemplo, a Odisseia, a Ilíada, né? Estudos mais aprofundados, estudos recentes, né, que descobriram documentos antigos, os palassempitextos, né, que são textos escondidos debaixo de outros textos, tira tinta e descobrem. Então fizeram com que esses estudiosos analisassem e percebessem, né, que na verdade o mito é um tipo de conhecimento organizador da realidade nas narrativas fabulosas, nas suas narrativas fabulosas. Então, essa estrutura racional que já existia no mito, nessas narrativas, como a Odisseia e Ilíada, pode ter sido simplesmente uma preparação
para o surgimento de algo mais racional, mais intelectualizado, que seria a filosofia propriamente dita. Essa estrutura racional do mito, segundo Francis M. Cornford, em Princípio Sapiente, As Origens do Pensamento Grego, obra publicada em 1952, estaria presente nas primeiras cosmologias, procurando comprovar o vínculo entre mito, religião e filosofia. Então, esse autor, ele argumentou que as cosmologias, ou seja, as explicações da origem do cosmos feitas pelos pré-socráticos, ou seja, as primeiras, através da racionalidade, comprovavam esse vínculo. Então, havia um vínculo com o mito, com aquelas narrativas mitológicas, um vínculo com a religião, propriamente dita, com a filosofia. A filosofia também tem essa característica laica. Laica do latim laico, o mesmo que leigo, secular ou não religioso. Aquela característica que nós falamos da filosofia ser racional, ser uma reflexão mental, argumentativa, é o indivíduo, o sujeito, observando a realidade, observando a natureza, encontrando explicações na própria natureza para a sua origem, para a sua causa. Então é laico, né? Não tem vínculo com o religioso, ou seja, é secular, é leiga. E a polis, que é onde eles se reuniam para desenvolver, através do diálogo, as suas explicações, as suas argumentações sobre a origem de tudo, o princípio de tudo. É na polis, é nas cidades. Polis, palavra grega que quer dizer cidade, em particular, a cidade que tem a característica de estado, por ter uma constituição própria. Então eram cidades, mas que tinham característica dos estados de hoje, dos países, né, vamos dizer assim, que quando falando de estado aqui é o país. Em relação à razão, os gregos inventam uma forma laica de discursar, relacionada à prática e à organização dos negócios públicos, isto é, a política. Essa fala dessacralizada, ou seja, não sagrada, não relacionada ao divino, ao religioso, busca organizar sistematicamente seu pensamento, ou seja, há uma organização sistemática, metodológica, científica, em função de um princípio universal, um princípio que explica o universo, um princípio generalizador. Que princípio é esse? Um princípio que está constituído no conceito, na ideia, na lei, no axioma. Axiomas são máximas, né, de sabedoria, são máximas intelectuais, científicas, que explicam algo. Os primeiros filósofos ou filósofos pré-socráticos, embora não estivessem com suas indagações voltadas exclusivamente para o contexto da polis, ou seja, da cidade-estado, da cidade-país, né, ateniense, e para os problemas éticos e morais, exercitaram o desprendimento da explicação religiosa dogmática e elaboraram teorias sobre o surgimento do universo e de como este se organiza. Então, eles estavam preocupados em organizar teorias que explicassem o surgimento do universo, como esse universo, essa realidade se organiza. E exercitar essa explicação sem necessitarem, sem se utilizarem do religioso, do dogma, das máximas contadas como verdadeiras da religião. Como você pode notar, o mito também explica o surgimento do mundo em suas narrativas. O mito, ou seja, narrativas mitológicas, são teogonias, isto é, narrativas sobre como as divindades ou deuses, Deus é Deus, né? Geração dos deuses, foram gerados. Gonia vem de genos, em grego, geração, gênese. Essa geração, como a dos humanos, era entendida como procriação, e por isso os seres, a terra e o céu, tudo é ser, né? Ser não é só gente, animal, tudo é ser. As ideias são seres, tudo que existe, o que está aí, como disse o professor Piligra, né? É o ser. E as divindades copulam e geram outros seres. A explicação para tudo que existe é de ordem sobrenatural. Isso nas teogonias, nos mitos, ou seja, isso é anterior à filosofia, anterior aos pré-socráticos. Os pré-socráticos vão mudar essa situação
de como explicar a realidade. A explicação vai se desprender dessas teogonias, gerações de deuses, desses mitos. As cosmologias, aí sim, que é as explicações racionais dos filósofos, no caso aqui os pré-socráticos, os primeiros filósofos, ainda assim possuem algo em comum com as teogonias, as explicações mitológicas anteriores, que tudo se explica através da geração dos deuses, que está lá nas narrativas mitológicas. O que tem em comum? Pois também procuram por uma explicação para o surgimento da ordem na natureza e no mundo. O mundo parece organizado, ordenado, mas como surgiu isso? As teogonias também tentavam explicar da sua maneira sobrenatural. As cosmologias vão explicar, mas de uma forma racional. E o que mais tem em comum? Também utilizam, às vezes, o vocabulário do mito. Algo parecido. Mas o que difere é que as cosmogonias, ou seja, a forma de explicar dos filósofos, nomeiam, argumentam sobre a causa dessa origem do universo, da natureza, por um caminho realmente racional, encontrado não no sobrenatural, mas na própria natureza. Ou seja, eles observam a natureza e vão organizando teorias, raciocínios conceituais que encontram na própria natureza um princípio organizador que explica a origem e a constituição de tudo que existe. Esse quadro aqui eu tirei da internet, de um slide. Então, nós temos aqui filósofos pré-socráticos. Eles estudavam a cosmologia, a physis, a arqué. Cosmologia do grego, cosmos, ordem, mundo, cosmo. E logia, estudo, discurso, é o ramo da astronomia que estuda a origem, estrutura e evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. Physis é a matéria que é fundamento eterno de todas as coisas e confere unidade e permanência ao universo, o qual, na sua aparência, é múltiplo, mutável e transitório. Então, physis é o visível, a arqué é o invisível. Então, a physis é o fundamento eterno de todas as coisas, que confere uma unidade, uma permanência a tudo. Embora, na sua aparência física, né, esse mundo da physis em que vivemos, nós vemos um múltiplo, ou seja, não é uma coisa única, é uma coisa diversificada, cheia de elementos diversos, com diversas facetas, imutável, sempre mudando, em movimento, com novas formas, algo que está sempre mudando de forma, transitório, ou seja, relacionado ao mutável, aquilo que passa. Mas, ao mesmo tempo, é o fundamento eterno de todas as coisas e confere uma unidade e permanência. Então, parece contraditório, né? Falar do múltiplo, do que muda e do permanente. Mas, ao mesmo tempo que ela representa esse múltiplo físico, visível, ela é a ordem primeira, a matéria primeira, que confere essa unidade, essa permanência. Já a arqué, ela não é visível, ela é invisível, é só alcançada através do pensamento. Então, a arqué, origem, seria um princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Princípio pelo qual tudo vem a ser. Então, tudo origina-se desse princípio original, invisível, que é o princípio organizador, ordenador de tudo, mas tudo tem o seu fim nesse mesmo princípio. Tudo volta para ele. Ele é um princípio que une, ou seja, aquilo que permanece, mas o múltiplo que é toda a realidade retorna para ele. Os filósofos pré-socráticos dividiam-se em 4 escolas: escola jônica, escola pitagórica, escola eleática e escola da pluralidade. A escola jônica recebe esse nome da Jônia, colônia grega da costa ocidental da Ásia Menor, ou seja, do lado direito do mapa. Tales de Mileto, o princípio organizador de tudo, a arqué é a água. Para Anaximandro, é o áperon, ou seja, é algo indefinido, não tem algo como a água é definida, como é definido, como o fogo é definido, não. É algo ilimitado e indefinido. Anaximandro. Anaxímenes é o ar, o pneuma. Para Heráclito, o arqué, o princípio organizador de tudo, é o fogo. É o fogo que nunca
se apaga. E ele trata da questão do movimento. Tudo que existe, o princípio de tudo está relacionado com o movimento, com a multiplicidade, diferente de Parmênides, que vamos ver mais à frente. A escola pitagórica não será estudada, o professor retirou essa escola, mas vamos aqui apenas citar. Recebe o nome do fundador Pitágoras. Pitágoras, que trata muito da transmigração das almas e do poder dos números. Escola Eleática. Recebe esse nome de Eleia, cidade situada no sul da Itália. Está lá do lado esquerdo do mapa, em cima, né? Eleia. Xenófanes, nós não iremos estudar Xenófanes, mas aqui está falando, para ele a Físis era a terra. Parmênides, sim, iremos estudar. Tudo que existe sempre existiu. Parmênides, o ser está relacionado com aquilo que é estável, que está parado, né? Não está em movimento. É o oposto do pensamento de Heráclito, oposto a Heráclito. Então, para Parmênides, o que é mutável é muito enganador, é aparente. O que é verdadeiro, a essência de tudo que existe, é algo que não muda, é algo estável. A escola da pluralidade. Propuseram a existência não só de um princípio arqué, mas vários, daí o nome de pluralista. Enquanto os outros encontram um, a água, outro ar, outro fogo, outro áperon, outro a terra, aqui eles encontram vários princípios organizadores, várias arqués. Anaxágoras, infinitos elementos homeomerias. Empédocles, 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Demócrito, partículas indivisíveis, em grego, átomos. E aqui tem a questão do espaço, né? Os átomos ocupam um espaço, eles não estão, mas eles deixam vazios entre eles. Os pré-socráticos, filósofos anteriores a Sócrates. Então, apresentam princípios encontrados observando a natureza, eles observam a natureza, explicado de forma racional, ou seja, através do intelecto, da organização de conceitos intelectuais, mentais, abstratos, sobre a origem, o surgimento do cosmos, o universo, tudo que existe. Quais são as preocupações gerais dos pré-socráticos, conforme Mondolfo, 1971, em O Pensamento Antigo? Qual é a origem de todas as coisas? Essa é a principal preocupação dos pré-socráticos, ou seja, eles procuram a arqué de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, o princípio organizador de tudo que existe. Como um único princípio pode dar origem à multiplicidade das coisas. Então, a realidade é múltipla, a físis é múltipla. Mas como único princípio, uma única arqué, por exemplo, para um é a água, para o outro é o ar, para o ar, que é o pneuma, né? Para outro é o áperon, que é algo totalmente indefinido. Como é que esse princípio único dá origem à multiplicidade de tudo que existe? Como imutável, ou seja, o princípio ele não muda, ele é idêntico a si mesmo. Como imutável pode dar origem ao que muda, o mutável, variável da realidade, de tudo que vemos. Ou vivenciamos no sentido também intelectual, né? Tudo que existe. As ideias também são coisas, são seres. Como múltiplo, ou seja, a realidade é múltipla, é diversa, diversificada. Retorna ao múltiplo, retorna ao início, que também tem a sua multiplicidade. Esse mesmo autor nomeia as seguintes características, algumas mais evidentes, outras menos, nas teorias dos pré-socráticos. Primeira, trata-se de uma cosmologia, ou seja, estudo do cosmos do universo, enquanto a explicação sobre a ordem presente do mundo. O mundo tem uma ordem, tem uma organização. Em vista de sua origem, mas essa ordem, essa organização tem uma origem, tem uma causa. Essa ordem tem uma forma que está em transformação, em repetição, ou em término. Então, essa relação com a origem, com a arqué, a cosmologia tenta explicar.
Segunda característica, a physis, essa parte visível, é traduzida por natureza, brotação, tudo brota, porque a parte física tem a mesma característica da parte invisível, ou seja, ela dá origem a tudo, ela também ordena. Palavra traduzida por natureza é o fundo imortal e perene, ou seja, perene, permanente, de onde tudo brota e para onde tudo regressa. Então, brota dela e volta para ela, termina nela. Ela é a qualidade primordial da origem e constituição de todos os seres. É a qualidade primeira de tudo que existe. Seres não é só ser humano, animais. Ser é tudo, é a pedra, é o ar, é a água, é a tristeza, é a alegria, tudo. A manifestação invisível da physis, com as mesmas características, mas só alcançável pelo pensamento, é a arqué. Ou seja, a arqué é invisível, ela é só alcançada pelo pensamento. Mas ela tem as mesmas características. Tudo brota dela também, regressa para ela, tudo vem dela. Tudo sai dela e volta, né? É o princípio, é o começo, é o ponto de partida, é o princípio organizador do cosmos. Há uma preocupação marcante com o devia ou via ser. Então, outra característica é essa questão, tudo que está aqui na physis, no visível, nessa realidade que nós vivenciamos, é algo que está em permanente mudança. Está sempre numa condição de devido, via ser, o que virá a ser. O movimento kínesis, movimento, ação, ou movimento de transformação dos seres, ocupa papel central nas teorias, bem como o seu contrário, o repouso e a estabilidade dos seres. Então, em tudo, essa constituição de estabilidade e de movimento. As teorias explicam essas duas contraposições, o movimento e a estabilidade, mas tudo está num devir, numa permanente mudança. Há distinção entre aparência e essência, principalmente nos pensamentos de Heráclito e Parmênides. A aparência se relaciona à doxa, opinião. A aparência é o mundo que vemos, que parece múltiplo, que parece variável, que parece em permanente mudança, mas isso é aparência. A essência, que é alcançada através do pensamento filosófico, da reflexão racional, segundo eles, é o mundo como realmente é, que está além do que os sentidos conseguem perceber, ou como diria Platão, o mundo verdadeiro, o mundo das formas, o mundo das ideias verdadeiras. Então, todos esses pré-socráticos, nas suas teorias explicativas, nas suas cosmologias, há essas duas dimensões, a aparência e a essência. A aparência do que vemos, sem reflexão organizada, sistemática da filosofia, e a essência que alcançamos através da reflexão filosófica, racional, organizada, sistemática. O surgimento da filosofia não ocorreu em Atenas, mas no território expandido. Então, nós vimos que não está lá no meio da Grécia, né? Atenas e Esparta, as cidades principais. Está nos espaços colonizados, ao redor, né? Então, nós temos na Ásia Menor, do lado direito, a cidade de Mileto, Éfeso, Samos, Calofão e Clasômana. Na Magna Grécia, à esquerda, nós temos Eleia, Agrigento e Crotona. No centro do mapa, acima, ao norte, nós temos Abdera. Então, está aqui, Eleia, Agrigento, na Magna Grécia. Nós temos aqui, na Ásia Menor, que é a Jônia, nós temos Clasômenas, Calofão, Éfeso, Mileto, Samos, Éfeso. E aqui, acima, ao norte, nós temos Abdera. Acho que Estagira também, algum pré-filósofo pré-socrático é aqui dessa cidade. Os chamados filósofos pré-socráticos, que viveram entre os séculos 4 a.C. a 5 a.C., provém dessas cidades e essa origem os identifica. Assim falamos de Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasômena, Leucipo de Abdera, Demócrito de Abdera, Parmênides de Eleia. Essa página aqui eu tirei de um slide da internet. Escolas pré-socráticas. As grandes figuras da filosofia grega são fundadores de escolas,
que são centros de investigações. Os membros de uma escola estabelecem entre si uma solidariedade de pensamento, mas também de costumes e de vida, uma troca contínua de dúvidas e de investigações, né? Nós sabemos que a filosofia é uma eterna dúvida, uma eterna investigação. O mais importante são as perguntas, a problematização do que uma solução que seria fechada e terminaria ali. Não termina. Uma resposta levará a uma nova pergunta. As principais escolas pré-socráticas são a Escola Jônica, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, Diógenes de Apolônia. Diógenes não está no nosso estudo. Escola Pitagórica não está no nosso estudo, mas Pitágoras de Samos, Filolau de Crotona. Escola Eleática, Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia, Xenófone de Colofon. Xenófone também não está no nosso estudo. Escola Atomista, Leucipo e Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera faz parte do nosso estudo. Então, Escola Jônica, Pitagórica, Eleática, Atomista. Em vista da distância histórica e das fontes documentais precárias que permaneceram para a posteridade, em sua maioria fragmentos de obras, algumas completamente perdidas, esses primeiros filósofos são estudados de maneira agrupada, isto é, por região ou teorias com algum grau de semelhança. Por isso falamos em escola jônica, isto é, as colônias gregas localizadas na Ásia Menor, escola eleata de Eleia na Magna Grécia. Os dois outros grupos são reunidos por preocupações semelhantes e provêm de diferentes partes da região expandida da Grécia. Então, as informações sobre esse filósofo foi uma grande dificuldade. Só existem fragmentos desses pré-socráticos. Existe a distância histórica, há 6.000 anos atrás, né? Fontes documentais precárias, mas mesmo assim, o que foi deixado deles foi muito importante, dá um entendimento bem esclarecido do pensamento filosófico grego. Então, eles são estudados de maneira agrupada, por região ou com algum grau de semelhança. Então, como já falamos, escola jônica na Ásia Menor, escola eleata na Magna Grécia e outros grupos reunidos por preocupações semelhantes em diferentes partes da Grécia. O que você deve perceber nas teorias, essa parte aqui o professor Piligra deu ênfase, né? O que se deve perceber nessas teorias, que serão brevemente expostas a seguir, não é a verdade ou falsidade de suas afirmações, mas a maneira como organizam as explicações, buscando como causa a physis em sua visibilidade, né? A causa tem uma causa visível e tem uma causa invisível, a arqué. Então, buscando essas duas causas, o visível e o invisível, que nem sempre se separam e definem esses termos, pois em alguns casos eles coincidem. Então, vai ter princípios organizadores do universo, que eles identificaram como a causa da origem do universo, que vai ser totalmente visível. Tem outro que vai ser totalmente invisível. Tem uns que tem essas duas facetas, visível e invisível, então nem sempre separam e nem sempre definem. É só visível, definido como visível ou invisível? Então, não há essa distinção totalmente especificada, identificada, né? Esses termos, pois em alguns casos eles coincidem, né? Visível e invisível, as duas facetas. A escola jônica, chamados de físicos ou naturalistas. Os filósofos, tenho que ressaltar aqui que os pré-socráticos, de um modo geral, também são chamados de físicos ou naturalistas, em um certo sentido, porque suas explicações são materialistas, estão na matéria, estão na natureza, nesse mundo real. Mas aqui, voltando para a escola jônica, né, eles são chamados em específico também de físicos ou naturalistas. Os filósofos considerados dessa divisão são Tales de Mileto, cerca de 625 a 558 a.C., Anaxímenes de Mileto, cerca de 585 a 528 a.C., e Anaximandro de Mileto, cerca de 610 a 547 a.C., que elaboraram teorias ilozoístas, ou seja, atribuíram um movimento próprio e transformação à matéria. Ilozoísta é que a matéria, por ela mesma, tem um movimento, ela se transforma. Por isso que são chamados de ilozoístas. Ilozoísmo, do grego ile, que quer dizer matéria. Entendemos o ilozoísmo como uma concepção filosófica que atribui vida à matéria, ou seja, um movimento à matéria, capaz de autotransformação em movimento. Então, o átomo, a pedra, o vento, a nuvem, a folha, tudo tem um movimento próprio, uma transformação em si mesma.
Essa parte aqui também tirei de um slide da internet. Então, Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, a origem da natureza é um elemento natural e determinado para ele. É a água. Não se conhece textos de Tales. Aristóteles via em Tales o primeiro físico, equivalente a filósofo. É o mais antigo dos 7 sábios. Ele era inquieto, viajante, matemático, astrônomo e político. Ele criou um teorema, o Teorema de Tales, previa um eclipse do Sol. Essa figura aqui está relacionada com o elemento que ele definiu como a arqué de todas as coisas, o princípio organizador e ordenador de todas as coisas, que é a água. Então, da água é que se origina tudo que existe, todo o ser, toda a totalidade do ser, de tudo que existe. Então, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo e também um dos 7 sábios da antiguidade. Para Tales, a água é o princípio, levado sem dúvida a esta concepção, por ver que o alimento de todas as coisas é úmido, e que o próprio quente dele procede, e dele vive. Ora, aquilo de que as coisas vêm é para todos o seu princípio. Então, até no ciclo da natureza, né? A água evapora. Ou seja, é como se o fogo tivesse ressecado a água. Depois ela volta de novo em forma de água. Alimenta a terra. Vida e morte tem a ver com o que é úmido. Então ele observou isso, né? A definição da água como physis, princípio visível, organizador, ordenador de tudo que existe, ou princípio explicativo de tudo que existe, de como tudo veio a ser, confere ao mesmo tempo unidade à causa e a ideia de que esta causa, de onde tudo parte, para a qual regressa, ou seja, a physis sempre é algo de onde tudo parte, mas para onde tudo volta, regressa, possui um movimento que lhe é inerente. Então, a questão do movimento, que é uma característica dos pré-socráticos, está aqui. Pode-se encontrar, portanto, na natureza um elemento que explica a origem da vida e o seu próprio movimento desta. O movimento de partir de um ponto e voltar para ele, né? No estado úmido encontra-se vida, no ressequido, a morte. O áperon, o acento não é aqui, é cá. O áperon é um princípio eterno, imortal e imperecível. Isto é, não foi gerado. O áperon é de Anaxímenes, é que está fora do lugar aqui. Anaxímenes indica uma substância determinada e infinita como elemento primeiro. O A é determinado, é algo que tem uma existência a qual nós conseguimos perceber, definir. O A é divino e gera divindades a partir de si. É nossa alma, o que mantém nossos corpos unidos. A Terra é plana e passeia no ar. Os demais corpos celestes giram em torno dela. Seria o começo do geocentrismo, ou seja, a Terra como centro do universo. Mas aqui nós percebemos um pouco um elemento religioso nessa explicação racional. Então, existe uma relação aqui pequena, mas está aqui nessa explicação racional, o elemento religioso, né? A alma, a divindade. Então, aqui é representando esse ar, essa pneuma, que é a arqué indicada por Anaxímenes, ou seja, o princípio organizador, originador de tudo que existe, esse princípio invisível, porque é atingido apenas pelo pensamento, é o ar, o pneuma. Anaxímenes de Mileto segue o raciocínio de Tales, escolhendo na natureza um elemento que organiza e explica a ordem do universo. Para ele, este é pneuma, ou seja, o ar, que nós já falamos, né? Palavra traduzida por ar, sopro vital e também alma ou espírito. Anaxímenes concebe o ar como physis e como arqué. A ordem do mundo se estabelece no ritmo de uma respiração vital. Nós temos um princípio organizador visível, que é a physis, e um invisível, que é a arqué. A ordem do mundo se estabelece no ritmo de uma respiração vital. Em um fragmento compilado por Simplício, lemos: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar, o mantém. Nesse sentido, novamente a matéria, o ar, em diferentes estados,
interna e externamente, possui a qualidade de movimentar a si mesmo. Olha aqui a questão do movimento de novo. Eles são ilosoístas, né? Eles atribuem movimento à matéria. Então, o ar aqui, em diferentes estados, ele muda de estado, interna e externamente, possui a qualidade de movimentar a si mesmo. A nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar o mantém. Então é a pneuma, a arqué, indicada por Anaxímenes de Mileto. A definição de physis de Anaxímenes contrasta com a de Anaximandro, que virá a seguir, no que diz respeito ao aspecto indeterminado do aperon. O ar é infinito, mas determinado como matéria, menos corpórea do que a água. Então, Anaximandro, que virá a seguir, fala do aperon, que é algo indefinido, que não tem corporeidade, que a gente não sente pelos nossos sentidos. Então, é diferente de Anaxímenes. Anaxímenes fala da physis, a arqué, como sendo o ar. O ar pode ser invisível, mas a gente sente. Então, ele tem uma definição, ele tem um ponto determinado. O ar de Anaxímenes, a pneuma, é infinito, mas determinado, como matéria, né? Corpórea. É menos corpórea do que a água. A água tem mais corporeidade do que o ar, mas é totalmente diferente do aperon de Anaximandro, que não tem corporeidade nenhuma. É invisível, né? Vamos dizer assim.